Vamos saber ou entender estratégias para lidar com essa disparidade salarial de gênero por meio de negociações coletivas, especialmente no setor de mineração, onde há uma grande disparidade salarial. Você poderia nos dizer sobre as ações e propostas da NUMSA para lidar com essa questão em termos de estrutura de gênero e os desafios no setor da mineração? Tem 5 minutos. Boa tarde. Eu vou tentar ligar o meu vídeo mais adiante, porque agora estou com alguns problemas técnicos. Em primeiro lugar, que bom poder falar hoje e também sobre os nossos desafios históricos, que incluem, claro, o ingresso das mulheres nesse setor. E, claro, a dificuldade que as mulheres têm de ter cargos de responsabilidade nos sindicatos e no local de trabalho são alguns obstáculos que as mulheres enfrentam. Eu não falaria tanto sobre isso, porque acho que temos que focar em como podemos, já que conhecemos os problemas, podemos focar em como superar estes obstáculos. Eu falei com uma série de ativistas e todas as organizações deveriam... Alô, alô, a cabine de português. Pode nos ouvir, Nilza? Teste, teste. Olá, alô, teste. Esta é a cabine de português. Gostaria de saber se a Nilza está ouvindo. Teste da cabine de português. Teste, teste. Esta é a cabine de português. Por favor, gostaria de saber se alguém está ouvindo a cabine de português. Alô, alô, teste, esta é a cabine de português. Teste, teste. Gostaria de saber se podem me ouvir. Alô, alô, teste, teste. Cabine de português. Sim. Obrigada. Irei continuar. Como o problema não é o dessas questões, já que esses problemas, mesmo quando eles são apontados, eles não são devidamente tratados. Nós mandamos uma proposta para as Nações Unidas, uma proposta robusta, mas não temos necessariamente uma resposta, um acompanhamento. Isso é um desafio. Nós temos que encontrar uma maneira de fazer com que as nossas propostas sejam ouvidas, que as nossas propostas sejam efetivamente debatidas. E podemos pensar justamente em como tratar essa agenda da igualdade salarial e de como usarmos ferramentas que são, de fato, muito diferentes. Precisamos retreinar nossas funcionárias, as pessoas que trabalham com a negociação de acordos coletivos e fazer todo um trabalho para podermos identificar os pontos onde há disparidade salarial e trabalhar exatamente nesses pontos. Uma outra área na qual as mulheres são muitas vezes deixadas de fora é a de oportunidades para formação.
Muitas vezes, as mulheres, elas não são contempladas por essas oportunidades de formação. Sobretudo, quando as mulheres têm que abandonar algumas responsabilidades para poder aceitar alguma formação. Então, quando há essa oportunidade, a mulher também tem que se perguntar: mas será que eu posso fazer essa formação? Porque eu tenho as minhas responsabilidades com a minha família. Então, existe, além de tudo, esse equilíbrio que a mulher busca entre a sua vida pessoal e a sua vida profissional, já que essas oportunidades de formação não levam em conta essa dupla carga. Além disso, existe a questão da mobilidade para o trabalho. A quantidade de horas que se perdem no transporte e podemos dar um exemplo. Entre 2012 e agora, 2022, eu tive 2 licenças maternidade de 6 meses e nesse processo houve uma reorganização do trabalho, novas tecnologias que foram implementadas, novas ferramentas de trabalho e, sem dúvida, quando eu volto da minha licença maternidade, eu não vou me aclimatar naturalmente, porque essas mudanças não são pensadas de maneira a integrar as mulheres. Sendo assim, muito do meu progresso profissional, ele foi impedido porque nesses 10 anos em que eu tive 2 licenças maternidade, eu não tive a possibilidade de me atualizar. Sendo assim, acaba parecendo que é uma escolha. Eu não sei se o meu tempo está, estourado ou se eu posso continuar, mas temos a questão da representação de gênero nos acordos coletivos. Eu tenho 2 propostas nesse sentido, porque os acordos coletivos, eles são muito contestados dentro do próprio sindicato, muitas vezes. É aquela área em que a liderança é exercida, ela é mostrada. Devido a isso, essa área do acordo coletivo acaba sendo uma área de contestação, de debate, ao qual as mulheres não têm um acesso tão fácil. E já que nós não temos mulheres com posição de liderança nas negociações do acordo coletivo, seria importante se as mulheres pudessem, de fato, sentar nessa mesa enquanto observadoras e conselheiras dos principais negociadores, de maneira que elas possam dizer: você poderia ter colocado essa questão dessa maneira, ou você esqueceu deste item, ou ainda não é o momento de abrirmos mão dessa questão, ainda podemos debater esta outra questão e assim por diante. Uma outra proposta é a do sistema no qual podemos fazer as contestações e também as convenções de nomenclatura. Quando nós temos trabalhadoras eh, trabalhadores que têm que fazer, o som está muito, ruim, as intérpretes estão com alguma dificuldade de conseguir entender. Nós temos que ter muito cuidado com relação ao vocabulário que nós usamos para não diminuirmos as mulheres. Muitas vezes, por exemplo,
Por exemplo, em um trabalho com cozinhas, por exemplo, eu posso ser uma pessoa que trabalho com a cozinha, mas não sou a chefe. E se esse chefe, ele abandona esse cargo, a mulher que estava fazendo esse trabalho de cozinha deveria automaticamente receber o cargo automaticamente superior. Muito obrigada. Eu acho que você trouxe questões importantes sobre como fazer com que as mulheres possam participar dos processos de negociação de acordos coletivos, o fato de negociadores serem, sobretudo, homens que não têm nenhum tipo de formação com relação à disparidade salarial. Também é interessante falar sobre como essas negociações deveriam focar em mulheres com salários precários, mulheres subrepresentadas, categorias subrepresentadas. Eu agradeço muito pela sua fala e passamos para a nossa próxima oradora, que é a Cláudia. Gostaria de saber se a Cláudia está nos acompanhando, já que ela teve alguma dificuldade de conexão. E tem uma pergunta, Cláudia, uma pergunta com relação à Áustria. A Áustria foi um dos poucos países a ter uma legislação sobre transparência salarial, uma legislação que exige uma informação, um acesso à informação com relação aos salários, à disparidade salarial. Eu gostaria de saber como o seu sindicato tem trabalhado para implementar essa legislação, já que os sindicatos também têm que integrar essa mesma legislação. E passo a palavra. Obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada pelo convite e também pela pergunta. A pergunta com relação à nossa legislação de transparência em relação a informações salariais. Isso, sem dúvida, passa pelo processo de tratamento igualitário. Começamos em 1979 com uma regulamentação em torno das discriminações no mundo do trabalho, vários tipos de discriminação. Como então que nós podemos contemplar todos os riscos e disparidades? Essa legislação fala de discriminação em matéria de renda, de idade, de gênero, problemas sexuais e assim por diante. Em 2011, a Áustria tinha uma das maiores faixas salariais nos países que integram o Conselho da Europa, o que, sem dúvida, é muito bom. Tentamos, então, ir adiante e pedimos que o governo propusesse uma lei, essa lei que foi proposta na Áustria. E temos um problema de confidencialidade, de segredo, o que dificulta o acesso à informação sobre quem está fazendo o que e como. E o acordo coletivo, por sua natureza, deve ver homens e mulheres como iguais, porém há uma série de componentes e nem sempre é fácil separar o joio do trigo e saber quem está negociando e de que maneira. Sendo assim, os 150 funcionários da empresa têm que participar da preparação de um relatório sobre renda, sobre o salário. E os conselhos de empresas e os sindicatos recebem cópias desses relatórios que trazem os salários de todos os empregados. E quando nós verificamos alguma desigualdade, nós podemos
dar uma multa, por exemplo. E caso o relatório não seja elaborado, não seja enviado, a mesma legislação prevê uma sanção. Sendo assim, é muito positivo. Na Áustria, nós vimos que 150 acordos coletivos foram firmados e eles passam pela essa discussão que é muito importante, que é o que é um salário mínimo, porque é difícil para as empresas divulgarem tantas informações e, nesse sentido, as empresas precisam implementar políticas de diálogo para saber quem está pagando, quanto está pagando, para quem está sendo pago. Isso tudo é muito importante. Nós trabalhamos em conjunto com uma série de sindicatos e temos implementado a questão de direitos salariais previstos por uma diretiva da União Europeia e também temos trabalhado com os comitês de empresas, é claro. Temos visto como são as diferenças na aplicação dessa legislação e nos parece muito claro que não é culpa dos trabalhadores, mas culpa das empresas quando esses relatórios não são emitidos, quando esses relatórios não são divulgados. Além disso, nós temos trabalhado com a formação em torno dessa legislação e dessas questões, e estamos ensinando para os empregados a quem eles devem recorrer quando identificarem essas disparidades salariais. Ou seja, não é uma questão de nós aplicarmos as sanções, mas de identificarmos onde estão essas disparidades, onde estão essas falhas. Nós, enquanto sindicatos, estamos na linha de frente em uma série de áreas, inclusive na luta pelo aumento do salário mínimo. E muitas empresas têm integrado de muitas maneiras diferentes essa legislação. Temos um primeiro-ministro que, nesse momento, não tem um grande interesse pelo nosso trabalho, pelo que nós temos feito, mas, apesar disso, conseguimos demonstrar aquilo que está acontecendo, quais são as categorias onde há uma quantidade inferior de mulheres, onde há uma concentração de mulheres, e temos trabalhado muito e ativamente em torno de políticas salariais. É muito importante conscientizar os trabalhadores e também é muito importante acompanhar as sanções aplicáveis a empresas que não obedecem às questões de igualdade salarial entre homens e mulheres. É muito importante que as empresas possam sentir essa pressão que é real. Obrigada, Cláudia, muito obrigada. E foi muito interessante saber um pouquinho mais sobre essa legislação de transparência salarial, que é algo que faz parte da agenda legislativa da União Europeia, e esperamos que isso também possa fazer parte da agenda da OIT. Então, após ouvirmos a Áustria, representante da Áustria, que tem uma estratégia robusta de negociação coletiva, uma legislação voltada para o acordo coletivo, nós agora vamos ouvir o Canadá, que tem algumas estratégias diferentes que foram criadas pelos sindicatos, sobretudo porque no Canadá há uma história de luta por um quadro de igualdade salarial, um marco legal de igualdade salarial no Canadá. Canadá é um dos países que tem as legislações mais progressistas em matéria de igualdade salarial,
salários igualitários por trabalhos do mesmo nível. Então, eu gostaria que a representante do Canadá falasse um pouco sobre as legislações do Canadá nesse sentido e sobre o trabalho dos sindicatos no Canadá. Então, eu passo a palavra para Tracy, da Unifol. Muito obrigada. Bom dia a todas. A legislação entrou em vigor no final de agosto de 2021. Estamos trabalhando com a implementação dessa legislação e o maior desafio que nós temos é o da educação dos membros. É um tema complexo, é um tema desafiador. Para todos nós, nós temos que entender todas as nuances dessa legislação e também entender quais são as diferenças entre igualdade salarial e a disparidade salarial entre homens e mulheres. Então, nós estamos criando comitês que vão estudar partes específicas da legislação. E há algumas lacunas na legislação que favorecem os empregadores. Nesse momento, estamos estudando essas lacunas no âmbito dos nossos comitês, que têm trabalhado com equidade salarial no Canadá. A ideia realmente é fazermos esse processo de identificação e entendimento em torno dessas lacunas, e nós temos uma comissão que vai tratar de todas as questões que nós identificarmos, e nós propomos uma comissão que possa entregar ao Tribunal de Direitos Humanos do Canadá, já que nós temos um organismo chamado SAS-Vital, que é um comitê de uma empresa que tem uma legislação que é provincial e não federal, já que no Canadá as telecomunicações são de âmbito federal. Então, nós achamos que nós podemos ampliar o escopo dessa legislação e desse organismo, e nós achamos que podemos nos basear na legislação para melhor entendermos quem poderá se beneficiar dessa legislação e, com isso, poderemos eventualmente ter uma legislação de âmbito nacional em torno da equidade salarial. Também temos algumas dificuldades para termos membros no comitê, para envolvermos os membros nesse trabalho. Nós temos um trabalho que será árduo, que levará meses para ser realizado em alguns lugares. Então, eu ouvi a Cláudia, por exemplo, falar do trabalho que as mulheres têm para fora do local de trabalho, para além do trabalho que elas realizam no dia a dia. E, de fato, isso é um desafio, já que o trabalho em comitês é um trabalho adicional. Então, nós estamos tentando identificar essas mulheres. E, com relação à legislação, 2/3 dos membros do comitê devem ser mulheres, é algo bem progressista, o que pode ser, inclusive, um desafio em setores que são altamente dominados por homens. Setores como, por exemplo, o setor ferroviário, a dificuldade, muitas vezes, de ter esse quórum feminino. O fato é que essa legislação, ela também é o fruto do trabalho de uma série de sindicatos que sentaram em torno de uma mesma mesa e votamos de maneira conjunta. O consenso, ele é altamente importante e a construção de diálogo e de relação entre sindicatos é essencial. Para nós, esse é um elemento chave. E essa legislação, que é muito progressista, ela também tem muito poder nas mãos dos empresários com relação às decisões que podem ser tomadas. Então, essa é uma questão que é muito importante para nós quando nós tratamos da equidade salarial. Enfim, são os desafios que nós tentamos discutir no nosso comitê. Também temos uma formação que pode ser dada para os membros que querem integrar esse comitê. Temos ferramentas online que permitem uma avaliação da situação de equidade salarial e uma série de possibilidades de trabalho colaborativo.
para que as pessoas entendam que só juntos nós iremos alcançar a igualdade salarial e a equidade salarial. Estamos tentando lidar com os desafios que existem e, sempre que possível, o comitê se posiciona para lidar com estes desafios e nós estamos cada vez mais trabalhando na união, no diálogo, na formação, na educação, inclusive para ensinar os nossos membros o que é uma equidade salarial. Porque muitas vezes dizem, não se preocupem com essa questão, vamos trazer aqui um consultor, vamos fazer uma avaliação. Isso tudo acaba afastando o verdadeiro trabalho. Então, nós temos feito todo um trabalho de capacitação em torno da equidade salarial. Que interessante, muito obrigada. E vemos que há muitas diferenças em todo o mundo e que o movimento sindical do Canadá, ele é muito importante na luta pela equidade e igualdade salarial. É muito bom saber um pouquinho sobre essa legislação que tem uma disposição com relação ao treinamento. Agora temos a Nilza, do Brasil. E eu gostaria de saber se você está conectada, se tudo está bem. Ela está conectada, vejo aqui, que ótimo. E, historicamente, no Brasil, os sindicatos sempre foram muito fortes em lidar com questões de igualdade salarial para trabalhos iguais e também questão da disparidade salarial entre homens e mulheres. E no Brasil, sempre houve uma abordagem que foi interseccional com relação à disparidade salarial, mas também uma série de disparidades de gênero, não só a pirâmide de disparidades, não apenas salarial. Muitas vezes, mulheres que sofrem várias formas de discriminação, por exemplo, isso tudo é objeto de ação nos sindicatos brasileiros. Então, eu gostaria de saber sobre a abordagem do seu sindicato e da sua confederação e qual é a evolução que vocês tiveram. E também quais são as dificuldades que vocês enfrentam em função do atual governo no Brasil. Então, Nilza, você tem a palavra. Muito obrigada. Bom dia para todas, companheiras, companheiros. Vou começar falando das dificuldades em relação ao governo. Como é de conhecimento mundial, nós tínhamos uma presidenta eleita em 2014, ela foi eleita a presidenta Dilma Rousseff, primeira e única mulher presidenta do Brasil, e em 2016 ela sofreu um golpe institucional, foi tirada da presidência do Brasil, entrou um presidente que era o vice-presidente dela, e depois, posteriormente, essa entrada desse vice-presidente permitiu ou possibilitou a entrada do atual presidente, que também é de conhecimento mundial, que tem uma postura muito preconceituosa em relação a tudo que for desenvolvimento. Então, ele é preconceituoso nas questões de gênero, nas questões relacionadas às pessoas negras, relacionadas a pessoas homossexuais, e nós tivemos um retrocesso muito grande nas políticas públicas, na proteção das mulheres, dos negros, da população LGBT, da população indígena. Isso foi um desastre, está sendo um desastre para o Brasil, para a população brasileira, e nós desejamos e estamos trabalhando para mudar o presidente e ter um retorno das políticas públicas. Mas, em que pese tudo isso, nós, do setor químico, que é o setor que eu represento e fui indicada para falar sobre ele aqui, tivemos entre os anos de 2005 e 2008 um curso nacional em que participaram mulheres de todo o Brasil, representado pela Confederação Nacional dos Químicos, da CUT. Eu participei desse curso, e também das mulheres da Força Sindical.
e nós tiramos uma pauta nacional, que todas as categorias, todos os setores daquele curso deveriam apresentar aos sindicatos patronais, já que no Brasil a gente tem convenções coletivas por ramo, às vezes por setor, e nós tiramos aquela pauta nacional. Com aquela pauta nacional, no setor químico, nós tivemos um grande avanço. Posteriormente, antes disso, eu tenho que falar que o setor químico, o ramo químico se dividiu em duas negociações, setor químico e setor farmacêutico, mas a base da convenção coletiva é a mesma. E aí nós pensamos e divulgamos como uma das convenções mais progressistas que a gente tem no Brasil, porque a gente tem, para os salários até um determinado nível, eles são determinados em convenção coletiva que devem ser iguais. Ele tem um piso salarial e tem correções iguais entre homens e mulheres. No caso do setor químico, equivale a R$ 9.000, que em dólares eu não consigo fazer a conta, e no caso do setor farmacêutico também é mais ou menos este valor. Nós temos uma cláusula, então a gente tem essa convenção coletiva a nível nacional, a nível estadual, em que tanto os sindicatos filiados à CUT, quanto os sindicatos que não são filiados à CUT ou protegidos pela federação têm essa proteção. Nós conseguimos, com aquela pauta, incluir a questão de gênero na cláusula de promoção e processo seletivo, porque era uma coisa muito fechada. Então, quando tinha um cargo executivo, só quem podia concorrer eram os homens, ou eles tinham acesso a essas informações, as mulheres não tinham. E com essa discussão, nós conseguimos colocar que fosse divulgado para todos. A gente tem também um avanço que foi daquela época, a questão da licença para empregadas adotantes. Então, quando uma mulher adota uma criança, ela tem direito a um afastamento, uma licença, que foi daquela época. E uma coisa que no Brasil se discutiu muito, parece uma coisa muito pequena, mas discutiu muito recentemente, e nós já temos protegido na Convenção Coletiva há muito tempo, é o fornecimento pelas empresas, eu sei que é muito pouco, mas dos absorventes higiênicos. No Brasil, recentemente, em função do empobrecimento da população, as mulheres fizeram um estudo que a falta ao trabalho, a falta às escolas, porque as mulheres simplesmente não têm absorvente higiênico pelo custo. O governo brasileiro vetou a lei de fornecimento gratuito. No entanto, nós temos na convenção coletiva. Então, os avanços que nós temos que ter ainda são muito grandes em relação à igualdade de oportunidade e principalmente, como as companheiras têm dito, um acompanhamento de como que está o pagamento entre homens e mulheres. As últimas pesquisas nos indicam que a diferença salarial está em 20% entre homens e mulheres na mesma função. Isso para os cargos acima de um certo nível, como a companheira disse, porque para baixo a gente tem essa proteção já na convenção coletiva. Então, a partir de gerência, diretoria de empresa, é que nós não temos acesso a essa informação e também não tem políticas para isso, nem públicas e nem sindicais, porque as empresas não aceitam. Já encerrou meu tempo, desculpem se eu não consegui dar as informações que vocês gostariam. Thank you, Nilsa, very much. Muito obrigada, Nilsa. Nós temos uma segunda rodada de perguntas, então ainda tem mais tempo, você vai ter mais tempo. Muito obrigada por dar o contexto. Mesmo com um governo retrógrado, é importante ter esses acordos coletivos, continuar a fazer esses acordos coletivos. Vamos à segunda rodada de perguntas agora. Agora eu vou pedir a cada pessoa que diga algo por 3 minutos.
E vou começar com a Tracy, da Unifor Canadá. Quais são as principais prioridades e as próximas etapas para os sindicatos para fechar essa diferença salarial? E, na sua opinião, como a Industrial pode ajudar? Muito obrigada, Christy. Eu acho que a educação, a formação é fundamental. Quando falamos de disparidade salarial no Canadá, ouvimos muitas coisas. Então, a formação e a educação é importante para entender, explicar para as pessoas, para que as pessoas entendam do que estamos falando. Então, é importante ter informação, literatura. Nós temos parceria com a EcoPay Coalition aqui no Canadá para criar esse material, para que ele possa ser compartilhado. E esse é o nosso principal desafio para continuar a aumentar a conscientização, não apenas no Dia de Igualdade Salarial que celebramos aqui, mas durante todo o ano. Nós precisamos continuar a aumentar a conscientização, não importa em quais ciclos estamos participando. Mesmo dentro das nossas organizações trabalhistas, isso é um desafio. Então, precisamos mudar, é o nosso foco. E para a Industrial também. Precisamos trabalhar coletivamente para, sim, criar material que fale sobre essa diferença salarial e como ela existe em todo o mundo, que não é um fenômeno que existe apenas no Canadá ou na América do Norte. É uma questão, é um problema mundial para as mulheres. E, assim, vamos poder criar uma legislação progressista, acordos coletivos progressistas, e precisamos de uma abordagem coletiva, e é isso que precisamos também dos parceiros da Industrial, uma campanha global, quem sabe um ano inteiro dedicado a essa questão específica, porque precisamos continuar esse trabalho. E no Canadá vemos poucas ações em termos da diferença salarial, e então temos as mulheres que vivem com deficiências indígenas, então não estamos indo na direção certa, e para isso precisamos educar os nossos membros, precisamos entender também o que está acontecendo em todo mundo e colocar os nossos esforços coletivos para entender a situação e eliminar de uma vez por toda a diferença salarial. Muito obrigada, Tracy. A sua estratégia é relevante para todo mundo, educação, conscientização, levar essas questões para as negociações, e é muito bom ver tantas campanhas sindicais em todo o mundo. Eu trabalhei com sindicatos eu trabalho com sindicatos para salários igualitários para trabalho de mesmo nível desde a década de 80. E essa é uma questão que vem o tempo todo. E essa questão havia saído da agenda dos sindicatos e está voltando. Estamos encontrando dificuldades para diminuir essa diferença salarial. Eu acho que uma boa legislação em combinação com os acordos coletivos no Canadá é muito importante. Agora vamos para a outra parte do mundo, para a África do Sul. Eu vou perguntar a Ana Gosso, vai pedir a ela que fale um pouco quais devem ser as principais prioridades e as próximas etapas para os sindicatos para diminuir a diferença salarial entre gêneros. E, na sua visão, como a Industrial pode ajudar? Eu acredito que se agirmos juntas,
Precisamos agir juntas. Nesse caso, a NUNSA, com a Industrial, deveria organizar sessões de treinamento para empregadores e sindicatos para empregados e sindicatos sobre a diferença salarial entre gêneros, porque vamos enfrentar muita resistência se trabalharmos sozinhos. Então, vamos nos unir com os representantes patronais, porque porque precisamos agir juntos para, quando chegar o momento de negociar, que possamos apresentar a situação e adiantar. Então, precisamos de uma rede junto com a Industrial e os representantes patronais. Internamente, como sindicalista, e tendo a oportunidade de trabalhar num sindicato como a NUNSA, eu tenho pensado muito sobre isso. Nós precisamos ter mais recursos para os sindicatos. E nós, como a unidade de treinamento da NUNSA, pegamos um acordo coletivo recentemente assinado, fizemos a crítica da perspectiva do gênero e criamos possíveis recomendações que podem ser negociadas com os nossos líderes. E apresentar onde estão as lacunas nos acordos e as possíveis recomendações para avançarmos. Assim, estaremos não apenas criticando o sindicato, mas mostrando como podemos agir juntos, com base no que encontramos. E assim, damos recursos ao sindicato. E qualquer pessoa que venha depois de mim, ou que vá fazer um acordo coletivo, pode analisar essas recomendações. E assim evitar fazer os mesmos erros do passado. Então, precisamos trabalhar juntos, não podemos apenas reclamar, mas apresentar propostas e assim ajudar os demais. A África do Sul, como a maior parte dos países da África, tem muitas convenções, tem suas legislações e convenções internacionais, mas não conseguimos implementá-las. Então, do ponto de vista da NUNSA, é apresentar as perguntas aos sindicatos e a nós mesmas. Nós temos essa legislação, então precisamos encontrar formas práticas de tornar a legislação significativa para lutar contra a desigualdade de gênero, não apenas a diferença salarial. Praticamente todas as empresas se dizem como um empregador de oportunidades igualitárias. Então, precisamos perguntar a eles o que eles precisam, o que eles fizeram para lutar contra a diferença de gênero. Não podemos ter medo. Essas são as perguntas que devemos fazer e trabalhar. E também devemos incentivar o estabelecimento de metas. Todo o empregador deve dizer que em 2022 vamos trabalhar nesse ponto, nesse programa, para diminuir essa diferença. E as metas devem ser acompanhadas. E, se possível, deve haver um sistema de recompensa para os empregadores que estão trabalhando arduamente para diminuir a diferença, porque se fizermos assim, teremos uma concorrência justa. E eu vou parar por aqui. Muito obrigada. A ideia
de fazer essa crítica de gêneros, acordos coletivos e a disponibilização de recursos e a implementação da legislação são sugestões muito importantes. E assim como as sugestões da Tracy de treinamento e conscientização. E, lógico, trabalhar com os empregadores, porque às vezes eles não sabem o que fazer para diminuir essa diferença salarial e não conhecem o conceito de salário igualitário para trabalho de mesmo nível. Agora vou passar a palavra à Nilza. Eu gostaria que você também nos dissesse quais vocês acreditam serem as principais prioridades sindicais para o Brasil e o que a Industrial Global Union, no que a Industrial Global Union pode ajudar. Tem a palavra, Nilson. Obrigada. Olha, a agenda para o sindicalismo brasileiro, neste momento, infelizmente, é derrotar o que nós chamamos de fascismo. Ontem, as centrais sindicais lançaram um manifesto em defesa da democracia e da vida no país, dos direitos, porque é constantemente atacado desde 2017. Então, nós estamos falando de igualdade de gênero, igualdade de direitos, mas para garantir igualdade de gênero e de direitos, a gente vai ter que ter garantia a democracia e a vida. Desde 2017, toda a nossa legislação, que tinha muitos avanços, tem sido atacada. O que tem garantido os direitos dos trabalhadores e das trabalhadoras são as convenções coletivas ou acordos coletivos, porque a nível nacional, o que nós chamamos de consolidação das leis do trabalho, essa consolidação foi totalmente modificada desde 2017. Nós falamos aqui no Brasil que é um ataque sobre outro ataque. Todos os dias, o governo federal lança uma retirada de direito dos trabalhadores e trabalhadoras. Então, a nossa luta para a igualdade de direito está muito árdua. No entanto, eu imagino que a indústria já tenha, mas a gente pode sugerir construir uma agenda ou uma pauta global em que nós tenhamos referências. Olha, todos os países, nas convenções, nas negociações, serão solicitados ou serão pedidos, serão reivindicados tais itens e tais itens. E nós devemos forçar, ou forçar é um jeito de dizer, nós devemos insistir naquelas empresas que são multinacionais, que têm grande potencial de fazer isso e que têm compliance, que tem, eu quero achar a palavra, normas internacionais que elas têm que seguir e que elas não seguem em cada país. Elas fazem de acordo com o que elas querem. No Canadá, uma empresa multinacional tem uma legislação e ela divulga certos dados. No Brasil, ela não divulga esses dados porque a legislação brasileira não as obriga, mas em que a gente tenha uma agenda em que em todos os países seja obrigado a divulgar todos os dados, independente da legislação daquele país. E isso eu acho fundamental, porque nos colocaria em pé de igualdade, pelo menos, ao menos nas empresas em que existe em vários países. Porque nós temos certeza de que uma atitude de uma empresa no Brasil não é a mesma na Alemanha, não é a mesma no Canadá, nos Estados Unidos, por conta da legislação daquele país. Então, termos uma agenda em que nos coloque como referência para seguir aquilo e que a gente cobre as empresas. Olha, no Canadá ou na sua matriz você faz assim, ou na Inglaterra ou em outro país você faz assim, no Brasil você faz de outro jeito, ou que vocês possam, ou que as mulheres possam cobrar também das multinacionais brasileiras, que nós temos algumas por aqui que estão em outros países, principalmente da América Latina, é muito importante. Então, como sugestão, porque nós conseguimos avanços, só avançando um pouquinho no meu tempo, os avanços que nós tivemos nas convenções coletivas, principalmente dos químicos, foi a partir disso, uma formação
das dirigentes sindicais, para que elas tivessem uma capacitação de intervir nas negociações, e também uma pauta que foi nacional. E se nós tivermos, olha que ousadia, uma pauta internacional, vai ser uma ótima referência. Mais uma vez, obrigada pela oportunidade e também agradeço de coração a Lucineide Varjão, que me indicou para participar aqui, viu? Muito obrigada. Thank you so much, Nilsa. Muito obrigada, Nilsa. São excelentes sugestões, inclusive ter diretrizes internacionais e transparência. Agora, eu gostaria de voltar à Cláudia sobre a questão da transparência salarial, porque teremos uma diretiva europeia em breve sobre a transparência salarial para diminuir a diferença na Europa. Na sua visão, quais devem ser as próximas prioridades na Áustria? E de forma mais ampla para os sindicatos na Europa. Então, como você acredita que a Industrial Global Union também pode ajudar? Muito obrigada, Cláudia. São muitas perguntas, né? Muito obrigada. Vou tentar responder a todas. E eu quero falar rapidamente sobre a situação da Áustria, novamente, e a transparência salarial. Na Áustria, nós temos um bom ponto de partida, porque de 80% a 90% dos postos de trabalho estão incluídos em acordos coletivos intersetoriais. E nos acordos, as atividades e a avaliação do trabalho estão todos incluídos. Então, temos aqui uma boa base. Sabemos o que está acontecendo nas empresas, mas também, com frequência, algumas coisas são escondidas, por assim dizer, mas acabamos sempre descobrindo. Então, o que é importante? É garantir que o que não está disponível, analisar o que está escondido do conhecimento público. Então, analisar a igualdade salarial é muito importante. Precisamos saber quem está ganhando quanto e quais são os benefícios. Então, a transparência salarial é fundamental. E o que isso não acontece no momento na Europa, muita desigualdade na Europa. Então, o que está acontecendo é bom. Vamos ter finalmente um compromisso para salários igualitários para trabalhos de mesmo nível. Isso está sendo negociado há muitos anos. E há algo contra o qual os empregadores lutam contra há muito tempo, mas acredito que essa diretiva europeia nos ajudará a fazer uma melhor comparação dos salários e remunerações em toda a Europa. É muito bom que isso será vinculativo e isso nos ajudará muito. E a Industrial Europa vai tentar incorporar esses princípios em nossos documentos e precisamos trabalhar arduamente para atingir a remuneração justa entre gêneros. Nós temos a legislação e, claro, precisamos fazer a implementação nacional e aí continuar a trabalhar. A questão já foi levantada hoje para saber como
o trabalho é avaliado, sobre a avaliação do trabalho, porque muitos postos de trabalho são subvalorizados, por exemplo, no setor de cuidados. E precisamos entender que há muitas pessoas que estão em casa e prestando serviços de cuidados e que não recebem salários. Então, precisamos conscientizar a sociedade que o trabalho de cuidados é muito qualificado, é altamente qualificado. E o que nós podemos fazer é apoiar conceitos como esse, e precisamos abordar essa questão. Já que estamos avaliando muitos trabalhos, é fundamental que os diferentes trabalhos e responsabilidades sejam avaliados de forma adequada, para que todos estejam no mesmo nível, igualdade para todos. Eu acho que a qualificação e o aprendizado contínuo são fundamentais. Falamos da transformação industrial, digital na indústria. Então, as exigências são duras para as pessoas. Então, precisamos continuar também analisar a redução das horas extras ou dos horários de trabalho. Quando estamos fazendo o mesmo trabalho, e estamos tendo o mesmo resultado, então não precisamos trabalhar mais, ter a mesma pressão, mais pressão para trabalhar e receber o mesmo salário. Então, a Industrial pode nos apoiar nesse aspecto. E, nesse contexto, a implementação da Convenção 190 da OIT é fundamental, é algo que estamos pressionando na Áustria e temos essa legislação, mas com frequência a implementação da legislação que é o problema. Está claro, então, que o que temos são as ferramentas, mas precisamos entender como utilizá-las, como implementá-las para que tenhamos todos uma vida justa e decente com igualdade salarial. E eu tenho certeza que a Industrial pode nos ajudar. Muito obrigada, Cláudia. Estamos aguardando a implementação da nova diretiva europeia. E as questões, as campanhas dos sindicatos devem garantir que essa nova diretriz se refira ao papel fundamental dos sindicatos para desenvolver programas de avaliação de trabalho e mecanismos de transparência salarial. Há uma grande campanha nesse sentido. Agora, vamos rapidamente. Muito obrigada a todas as nossas participantes. Ouvimos perspectivas interessantes de diferentes regiões do mundo e as abordagens adotadas por diferentes países. É claro que há diferenças de acordo com o contexto, mas há questões básicas compartilhadas por todas e que ou seja, o treinamento, a avaliação, que todas vocês citaram, ou a transparência salarial. Mas antes de encerrarmos o nosso debate aqui hoje, eu gostaria de abrir aos membros do Comitê de Mulheres e as participantes para ouvir as suas perguntas, as suas dúvidas e fazer uma breve discussão e ouvir os exemplos que queiram compartilhar sobre as diferentes estratégias, abordagens adotadas pelos sindicatos. E outra questão importante é como fortalecer os acordos coletivos. E quais exemplos vocês gostariam de compartilhar conosco? Quais estratégias gostariam de ver implementadas, incluindo onde ou como a Industrial pode ajudar no futuro. Então, eu peço àquelas pessoas que queiram tomar a palavra que levantem a mão virtual, cliquem no botão
levantar a mão ou que coloquem as suas perguntas no chat. Temos 15 minutos. Nós temos 30 minutos, na verdade. Temos duas mãos levantadas. I want. Então, que ótimo, temos 30 minutos. Okay, I guess that I was called on. So, Yes, go Me ahead. parece, então, que eu sou a primeira. Claro. Algo que os sindicatos também têm feito é estimular as mulheres para que elas façam parte dos comitês de acordo coletivo, mas há desafios, claro, como o foco em áreas que são vistas como sendo mais específicas de homens ou de mulheres, ou como, por exemplo, cuidado infantil como sendo algo específico das mulheres e sendo o único problema das mulheres. Além disso, nós também aqui tentamos identificar casos onde as mulheres são segregadas em uma nova categoria profissional com um salário inferior. Nós temos uma comissão de direitos humanos e nós não vencemos isso, na verdade, essa causa na comissão de direitos humanos, parece que fosse óbvio. Nós também temos material de educação que nós desenvolvemos com a Unifor, onde nós temos documentos que ensinam por que essas faixas profissionais são equivalentes. E se vocês tiverem documentos nesse sentido e puderem mandar, seria muito bom também. Eu acho que na Coreia nós temos a maior desigualdade salarial entre homens e mulheres. Temos um mercado de trabalho altamente segregado na Coreia do Sul. Então, é muito importante para nós ter estratégias para superar essa segregação entre homens e mulheres, já que nós vamos para a indústria 4.0, como nós sempre falamos, e temos algumas estratégias nesse âmbito para podermos formar, capacitar as mulheres em matéria de automatização, por exemplo, e fazer isso em paralelo com essa luta contra a segregação e de gênero e a disparidade salarial entre homens e mulheres. Muito obrigada. Muito útil isso que você disse. E, claro, a segregação do mercado de trabalho, a segregação profissional, são situações onde as mulheres são classificadas de uma maneira diferente e muitas vezes também integram grupos de negociação salarial diferentes, o que é ainda mais um obstáculo. Isso é muito forte na Coreia. Quem gostaria de falar em seguida? A Lucineide Varjão, do Brasil. Bom dia a todas as companheiras e os companheiros presentes nessa reunião muito importante para nós da Industrial Global Union. Acho que é um momento ímpar da gente discutir políticas tão importantes na vida das mulheres e da classe trabalhadora, né? Eu acho que tem uma discussão importante, que é a participação, a ampliação das mulheres no movimento sindical, né? Enquanto elas não se verem representadas e não estiverem no sindicato para participarem das negociações, das mesas de negociações, impossibilita muito a gente avançar nas nossas bandeiras, né? A gente tem um exemplo claro que a companheira Nilza é a única mulher que participa das mesas de negociações no ramo químico, né? Então, a gente tem que ter mais mulheres para que a gente possa avançar nas nossas conquistas. E eu queria contribuir também na questão como é que a Industrial pode nos ajudar nesse processo, né? E eu acho que, além dessa questão que a companheira Nilza colocou, das empresas de capital e que estão em alguns países e que exploram a mão de obra de forma diferente, eu acho que nós deveríamos também incorporar essas políticas
nas redes, nas negociações, todos os programas que a Industrial tem, que a gente possa incorporar, claro, mais mulheres nesses espaços para que a gente possa se sentir mais representado. Então, a Industrial tem e pode fazer, levantar essas bandeiras de inclusão das mulheres nesses espaços de negociações, de acordos macro-globais, de redes de trabalhadores, tem que exigir mais participação de mulheres para que a gente avance na nossa luta. Acho que é um pouco isso, companheiras. Obrigada. Great. Thanks very much. Reiterating again. Muito obrigada, que reitera, né, mais uma vez, a importância da representação das mulheres nos sindicatos, a participação ativa das mulheres nas negociações coletivas, maravilhoso. Temos aqui Tracy, do Canadá, da Unifor. Obrigada. Eu estava pensando, de fato, alguns países têm legislação em torno da igualdade de salarial, mas essas legislações não são homogêneas. Então, se a Industrial pudesse talvez coletar boas práticas de legislações que existem em vários lugares do mundo e montar um documento, algo que a gente possa compartilhar entre nós, porque quando se pensa em criar uma legislação, é muito importante saber as lacunas que existem em outras legislações e também aquilo que funcionou em outros lugares. E aí, no Canadá, nós temos todas essas lutas contra as empresas, mas eles são insidiosos, eles procuram um buraquinho, um jeitinho, uma lacuna, uma maneira de contornar essa legislação ou influenciar os legisladores para não ter esse equilíbrio que nós tanto buscamos. Então, por mais que a legislação seja progressista, o trabalho não acaba aí, porque a legislação ela pode ser alterada, a legislação ela pode ser melhorada ou atacada, enfim. Esse processo é todo novo para nós, acabamos de começar a implementar essa legislação. E eu acho que se globalmente nós pudéssemos entender melhor quais seriam as boas práticas de legislações progressistas de igualdade salarial, isso seria muito útil para todas nós e, pessoalmente, isso nos ajudaria a navegar melhor por essa legislação e nos ajudaria a identificar quais são eventuais lacunas, quais são desvantagens, enfim, quais são os pontos obscuros dessa legislação dita progressista. Seria interessante ter um trabalho coletivo com as parceiras da Industrial para conseguirmos ter o melhor resultado possível dessa legislação. Sem dúvida, e nós também temos muito a aprender com o Canadá sobre essa nova legislação que é muito progressista, mas não só por isso, qual foi todo o trabalho para ter a aprovação dessa legislação. Quem quer falar agora? Christine Olivier, the Industrial Ages. Cristina Olivier, da HS, depois a companheira do Ghana. Boa tarde, companheiras. Muito bom estar aqui com todas. Eu me conectei um pouquinho mais tarde, mas é porque eu tinha mais interesse em falar sobre o futuro. Então, se a Agnes puder falar um pouquinho, eu preferi, na verdade, falar por último, depois que todo mundo falar. Claro. Agnes, então, por favor, pode fazer uso da palavra. Boa tarde. Muito obrigada pela oportunidade. Com relação à educação, nós sabemos que a escassez de emprego e o desemprego contribuem para a disparidade salarial entre homens e mulheres.
e muita educação deixou de ser feita. Temos uma série de boas políticas, boas legislações, mas ainda existe uma grande luta no âmbito da educação. Nesse sentido, a Industrial deveria fazer um trabalho constante de educação das mulheres, sobretudo com relação à desigualdade salarial entre homens e mulheres, para que nós possamos entender esses problemas que nós vivemos. Era o que eu tinha a dizer. Obrigada. Thank you, Agnes. Obrigada, Agnes. Anybody else? Mais alguém? I mean, it might be that you've got experiences to share of what's worked. Talvez alguém tenha alguma experiência para compartilhar sobre algo que funcionou, que não funcionou, algum desafio, algo que vocês gostariam que o seu sindicato fizesse ou que a Industrial fizesse. É a oportunidade para que possam contribuir, dar ideias. Anybody else? Mais alguém? Maybe we can go straight on to Christine. Então, vamos voltar a palavra para a Cristina. Obrigada mais uma vez, Jaina, e obrigada a todas as companheiras que contribuíram e participaram com essa discussão. Foi um painel muito rico, cheio de ideias que foram veiculadas pelas nossas companheiras, bem como foi falado sobre o trabalho que temos que fazer adiante. E me parece que talvez a gente precise de mais uma sessão para podermos discutir estratégias claras. Claro, o papel da Industrial é sempre de desenvolver ferramentas para que as nossas afiliadas e nossos afiliados possam discutir de fato, possam discutir com fundamento a questão da desigualdade salarial. E é claro que, como foi sugerido, nós podemos criar um documento que venha a compilar informações de vários sindicatos, e esse documento pode trazer boas práticas de ferramentas que foram desenvolvidas, e isso pode ser compartilhado com as nossas afiliadas que têm um trabalho em torno da luta contra a disparidade salarial, e essa ferramenta pode, inclusive, ser uma ferramenta de conscientização. Podemos falar sobre o trabalho igualitário para o mesmo o salário igualitário para o mesmo trabalho e a questão da disparidade salarial entre homens e mulheres, já que muitos não entendem qual é a diferença de trabalhos igualitários com o salário igualitário e a questão da desigualdade salarial entre homens e mulheres. Muitas pessoas não veem a diferença entre essas duas questões. E, nesse sentido, pode ser difícil desenvolver a ferramenta específica para poder fazer as discussões que são necessárias para termos uma efetiva inclusão das mulheres em negociações de acordo coletiva. No meu sindicato, nós lutamos já há anos para que mais mulheres façam parte da equipe que discute os acordos coletivos. E não é o suficiente a quantidade de mulheres que nós temos, nós precisamos capacitar as mulheres para que elas possam participar de maneira fundamentada desses debates. Então, Armélia, acho que temos que voltar para a sala de aula e pensar em como nós podemos avançar com essas discussões e como nós podemos criar ferramentas benéficas para as nossas companheiras e para os nossos sindicatos, já que a Industrial tem um papel muito importante a desempenhar no tocante a essa luta contra a disparidade salarial. Jane, eu agradeço muito pela sua presença, por tudo que você tem feito para nos ajudar, nos guiar nessa luta, e agradeço a todas as companheiras que participaram do painel, agradeço por tudo aquilo que foi compartilhado e também as companheiras que fizeram as perguntas. Muito obrigada.